Oi lá, tudo bem, Oi, Larissa? Roberta! Tudo Tudo jóia? bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Então, gente, eu pedi até para a Larissa me chamar, porque algumas pessoas sabem que eu estava com algumas dificuldades em gravar e manter o vídeo depois para a gente subir no YouTube, né, Larissa? Isso. A Roberta tem um canal, né, Roberta? Fala um pouquinho do seu canal. Então, eu tenho um canal, esse aqui, dos canais de comunicação é o Instagram, que a gente bota notícias, faz. A gente tem um grupo também no WhatsApp que a gente faz o acolhimento e a disseminação de informação. Então, a gente faz uma troca de informação. E a gente também tem o YouTube, que a gente posta os vídeos, agora no momento da pandemia tá subindo muito vídeo de lives, né? Mas normalmente são vídeos de entrevistas com médicos e profissionais que tenham experiência na T21. E o que mais me chamou a atenção para esse convite, para esse bate-papo, foi que eu sempre tive muita dificuldade em achar profissionais como você, que além da psicologia, neuropsicopedagogia, psicologia, também trabalha com ABA, né, na T21. Isso, Fala isso. um pouco de você aí para o pessoal que está entrando também pelo da T21. Eu me chamo Larissa, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e atuo também, sou especialista em análise do comportamento aplicada. E eu quero agradecer, Roberta, imensamente o seu convite, você ter entrado em contato comigo. É sempre uma honra poder contribuir. Eu quero que hoje o nosso bate-papo seja bastante interativo, bastante que eu traga informações para os pais, para as famílias, né, que tem crianças T21. E agradecer em especial também a Alice e o Vinícius, que são os pais da Antonella. A Antonella é minha paciente há quase 2 anos e a gente tem feito um trabalho muito bom e eles são pais que contribuem muito aí para esse processo. Então, eu quero agradecer imensamente a Alice e a você, tá bom? Eu também quero deixar meu beijão aqui para Alice, é uma mãe super proativa, super em prol do conhecimento, da divisão, da disseminação da informação. Então, como a gente tem um tempo meio calculado aqui, a gente espera que consiga fazer em 1 hora. A gente tinha planos para voltar, se não desse em 1 hora. Mas aí vocês iam ter que ter paciência para retomar depois que a gente tomou um tempo para gravar o que vai subir. Então, vamos tentar dar uma acelerada para a gente conseguir ver se a gente consegue dar conta de todo o conteúdo nessa 1 horinha que a gente tem para conversar. Pode ser? Pode ser. Então, a gente fez algumas perguntas nos grupos, nos nossos canais, de dúvidas que os pais e profissionais também têm a respeito da psicologia e da neuropsicologia dentro da T21. Eu vi que tinha 2 perguntas que vinham de forma muito frequente, que é como a psicologia pode ajudar a criança com a T21 e como a neuropsicologia pode ajudar na criança com T21. Então, eu acho que antes da gente responder essa pergunta de forma separada, eu acho que vale a pena você dar uma explicadinha na diferença entre a psicologia e a neuropsicologia. Sim. Então, olha só, a psicologia ela é uma ciência que estuda o comportamento, enquanto que a neuropsicologia ela vai estudar a correlação do cérebro e o comportamento. Então, são duas áreas que complementam uma outra, porque eu, Larissa, contando assim uma experiência particular, eu acabo utilizando dos meios da neurociência, de como o cérebro aprende, de como metodologias de ensino, para poder até elaborar os programas da análise do comportamento. Então, a psicologia, ela ajuda a criança na T21, principalmente no aspecto comportamental. Certo. E qual então, a neuropsicologia ajuda na forma, no aspecto comportamental e a psicologia? A neuropsicologia ela ajuda na correlação do cérebro com a aprendizagem. Tá. E o que mais também que eu utilizo da neuropsicologia, que é muito importante. Tem um teste nosso, que é para nós neuropsicólogos, que nós usamos para avaliar a capacidade cognitiva. Então, a neuropsicologia ela serve para avaliar também a capacidade do indivíduo, seja ela com T21 ou não, a capacidade cognitiva de aprendizagem geral e as específicas, que é atenção, memória, linguagem. E eu trouxe aqui o teste para poder mostrar para vocês. Esse é um teste que ele é
totalmente não verbal, ele se chama Som R. Ele vai de 2 anos e meio. Desculpa. Som R. Tá. Ele vai de 2 anos e meio até 7 anos de idade. E o que ele é interessante? Porque ele é composto de 4 subtestes não verbais. Então, a criança, né, com T21, o indivíduo com T21, nós sabemos que ele se desenvolve, ele é bem melhor no aspecto visual do que na linguagem. As áreas que nós mais precisamos, né? Exato, é onde a gente mais deve trabalhar é a linguagem. Então, esse é um teste, por ele ser totalmente concreto, através de figuras, a criança que não é verbal, ou a criança que tem maior nível de acesso visual, tem um melhor desempenho na hora de executar. Então, esse é um teste que nós usamos para avaliar a capacidade cognitiva e não para traçar objetivos de terapia. E qual é a hora em que a família com a T21 deve buscar o acompanhamento psicológico para essas crianças? É muito importante a criança ser acompanhada por um médico, né, especialista, porque vai ser ele que vai delinear todo o tratamento, né? Então, assim, eu acho que o primeiro profissional a ser procurado é ele, porque ele vai nortear. Mas nós costumamos atender, chega crianças aqui no consultório a partir de 1 ano e 2 meses, que já tem uma capacidade, pelo menos, de compreensão de ordem simples, já consegue executar alguns comandos, para a gente já ir trabalhando. Agora, o que antecede a 1 ano e 2 meses, tem as outras áreas, né, multidisciplinares que devem iniciar muito antes de 1 ano e 2 meses, né? A físio, fono, terapia ocupacional. Certo. E aqui eu estou vendo uma pergunta que é a respeito de crianças com 6 meses de idade. Faz algum tipo de acompanhamento psicológico? Tem algum tipo de orientação que necessitaria de uma avaliação? Olha, a gente pode usar, né? Existe uma escala que se chama Bailey, que ela avalia crianças desde muito pequenininhas, como crianças de 6 meses, mas nós iríamos trabalhar o quê? Nós iríamos trabalhar contato visual, nós iríamos trabalhar os aspectos atencionais primeiro, algumas coisas motoras, mas o principal que a gente começa a ver maior resultado é a partir de 1 ano. Tá, então o ideal é que busque, ou que o médico oriente, que busque esse profissional a partir de 1 ano. Isso. Tá, tem outra pergunta aqui. Na T21, em terapias como psicólogos ou neuropsicólogos, somente a aba é capaz de modelar os comportamentos inadequados? Quais as outras técnicas podem ser utilizadas na T21 em terapias com psicólogos ou neuropsicólogos? Então, a terapia comportamental, a análise do comportamento aplicada, é a ciência que tem mais evidência científica, que os artigos científicos mais citam. É claro que na psicologia a gente tem diversos outros tipos de trabalhos que têm tido bons resultados. Porém, eu sou da área comportamental, né? Terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento aplicado, e terminando agora a especialização em estimulação através do modelo Denver, que é uma estimulação precoce de crianças abaixo de 5 anos, que utiliza o modelo naturalista do ABA. Então, pode ser trabalhado, as famílias aqui na nossa equipe, elas são acompanhadas por psicólogas de adulto, que não são analistas do comportamento, são de outras áreas da psicologia. Mas com criança, como criança é muito concreta, a gente utiliza de vários reforçadores, eu sou suspeita, né? Eu particularmente, eu sou apaixonada pela terapia comportamental. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente escuta bastante falar de aba para autista. Foi o que eu até falei para a Alice. Eu tive muita dificuldade. Eu fiz uma entrevista com uma terapeuta que aplicava o ABA e sempre tive muita dificuldade de alguém que falasse do ABA em si e como que ele é utilizado na T21. Olha, qualquer criança que chega para nós, a gente pode utilizar a análise do comportamento aplicado sendo típica ou neurotípica, né? Então, assim, o que nós vamos
trabalhar, né, na criança, independente se ela seja T21 ou não, são os aspectos primários que a análise do comportamento vem descrevendo para nós. Quais são essas áreas específicas que nós trabalhamos? Atenção, imitação, linguagem receptiva, que é a compreensão de comandos, linguagem expressiva, que aí já começa, né, a trabalhar nomeação de objetos, nomeação de itens, AVD, que é atividade de vida diária, social, e quando a criança vai ficando um pouquinho maior, a gente já entra com programas de pré-acadêmico. Então, assim, independente se a criança... O ABA não é só para autista, a gente usa com diversos... Com todas as crianças aqui, particularmente. E lembrando que a gente tem que usar sempre, sempre, sempre recurso concreto. Até trouxe alguns exemplos aí para poder mostrar para vocês. Mas tem uma pergunta mais ou menos a respeito disso, que é: toda a terapia de ABA é estruturado em mesa e sempre colocando reforçador? Por exemplo, comida como nos vídeos do YouTube descrevendo o ABA nos Estados Unidos? Então. Você entendeu a pergunta? Entendi. Tá. Então, quando a gente digita lá no YouTube, né, vem muitos vídeos dos Estados Unidos. Isso. E aí, existem dois tipos de reforçamento que nós utilizamos. O primário e o secundário. Qual que é a diferença entre os dois? É que o primário são aqueles reforçadores que a gente usa para sobreviver e a gente ama eles, que é comer, beber. Então, por exemplo, uma criança que não gosta de brinquedos, não manifesta interesse por objetos, é o tipo de reforçador que nós vamos usar primariamente, porque ela vai gostar de algum tipo de alimento. Então, nós vamos reforçar aquele comportamento adequado com esses tipos de reforçadores primários. Mas a gente não usa, a gente dá preferência para os secundários. Quais são esses tipos de reforçamentos secundários? São os tangíveis, que é brinquedo, jogos, os comestíveis. Quando você fala reforçadores, você tá falando do objeto que você vai usar para a ação, é isso? Isso, é o que eu vou utilizar após a atividade. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou ensinando para a criança nomeação de objetos, nomeação de coisas. Tá. E aí eu coloquei aqui as figurinhas que eu quero que a criança nomeie. A partir do momento que eu consegui que ela nomeou, vamos supor que eu quero fazer 4 tentativas com essas quatro figuras. Depois que eu terminei esse meu núcleo de atividades, e aí vamos supor que eu quero que a criança fique sentado em mesa. Então, assim, já respondendo a pergunta de mesinha ou não. As atividades de mesa, nós usamos especificamente para quando a gente precisa treinar algum objeto que precisa ser estruturado. E até para poder modular também, Roberta, na escola. Porque na escola, quanto mais a criança vai se desenvolvendo, mais vai sendo demandado esse comportamento de ficar sentado. Então, a gente gosta desses treinos estruturados por esse motivo, mas aqui a gente utiliza escalada, balanço. Então, por exemplo, para poder trabalhar essa mesma nomeação, eu poderia colocar, ele já vem com velcro, eu colocar pregado na minha escalada e a criança vai escalando e vai pegando as figuras e nomeando. Uma forma naturalista de ensinar o mesmo programa que seria nomeação que fica dentro de linguagem expressiva. Então, assim, a gente não fica só em mesinha. Pelo contrário, a gente na sessão a gente levanta, a gente joga bola, a gente sobe em escalada, usa balanço. Por quê? Para a terapia ser divertida. Tá? Posso fazer uma pergunta completamente ignorante e que tá fora? Claro que pode. Existe alguma lenda que fala que o ABA inibe a fala, não existe? Que você falando muito para a criança expressar na figura, ou isso pode inibir que a criança desenvolva a fala? Não existe uma lenda antiga que falava sobre isso? Você já ouviu sobre isso? Não, nunca tinha ouvido, mas tem um método que nós usamos, que é o PECS, que é a linguagem através de figuras. E o próprio método fala que ele é aumentativo da linguagem. Então, por exemplo, na T21, a criança se desenvolve
melhor através de coisas concretas, né? Linguagem curta, linguagem clara. E aí nós vamos utilizar esses objetos concretos para ela conseguir nomear. Depois nós vamos retirar, o item vai ficar ausente. Então, para ela conseguir... processo. Exato, para depois ela conseguir emitir aquela nomeação daquele objeto sem o item estar presente. Que aí a gente entra numa outra linha do repertório verbal que se chama intraverbal. Eu acho que isso tem a ver com a próxima pergunta, que é o que são os programas de aba e como ele é elaborado. É isso? É isso então mesmo. Vai. Primeiramente, o que a gente faz? Quando a criança chega pra gente, ou a gente precisa pontualmente resolver aquele problema, aquela demanda que é da família, ou é da escola. Por exemplo, alguma questão comportamental. Vamos supor que a criança está cuspindo muito. Ou a criança na T21 tem muito, né, a questão de colocar os objetos na boca. Tá. Então, primeiramente, eu foco naquele objetivo comportamental de extinguir esse comportamento, porque está disfuncional. A família vem queixando, a escola vem queixando. E no momento que eu estou fazendo essa extinção, eu já vou aplicando protocolos de avaliação, que existem o VB-MAP, o Wables, o checklist do Denver, para eu poder traçar aonde que a criança não faz, para poder delinear, então, os programas que serão trabalhados. Então, é a partir da pontuação que ela não faz nesse checklist, é que eu vou traçar o objetivo na sessão. Sempre andando naquelas áreas de atenção, de imitação, de linguagem, de social, de pré-acadêmico, de AVD, para não ficar só uma coisa repetitiva. Por exemplo, numa sessão inteira fazer só treino de imitação, né? Para não ficar uma coisa chata, mas primeiramente... Isso aí tem a ver com os registros? Isso, eu trouxe aqui um registro para poder mostrar para vocês. Eu pedi permissão primeiro para a Alice, para mostrar a pastinha da Antonella. Isso aqui é uma pastinha de aba, né, da Antonella. E aqui são as folhas dela. Toda criança tem essa pastinha, certo? Toda criança tem. Porque aqui isso vai tem a ver ficar... com o reforçador? Não, aqui vai ser o portfólio dela. Vai ser todas as atividades de folha, tudo que nós registramos nas sessões, os gráficos dela mensal, de como que ela executou. E no final do ano, a gente entrega para o familiar encadernado todas as atividades que foram realizadas ao longo das terapias durante o ano. Então, o ABA, ele é registrado. Nós precisamos analisar o comportamento, nós precisamos, por exemplo, se eu estou ensinando, né, novamente aqui, isso daqui, nomeação. Eu preciso anotar, esse aqui é a atividade de caminhada, por exemplo. Eu preciso anotar se a criança, ela consegue realizar, se ela recusou na hora que eu apresentei essa figura para ela, se ela apresentou um comportamento de recusa, ou se ela precisou de dica física, de dica verbal, de ajuda física, ou se ela realizou independente. Então, essa aqui é uma folhinha nossa de registro que nós temos. Aqui é o nome da área que eu vou estimular. Então, por exemplo, imitação. Aqui, o programa que eu vou utilizar, por exemplo, mão na cabeça. Eu quero que ela imita colocando a mão na cabeça. Eu vou descrever aqui. E aqui eu vou anotar quantas vezes eu tentei e quais foram as ocorrências desse comportamento quando eu estava treinando imitação. Legal. Então, por que isso daqui é importante? Para depois eu tentar delinear, porque a partir dos comportamentos independentes que ela executa, é que eu vi que ela conseguiu aprender aquilo. E é onde eu vou avançando com os meus programas, é onde eu vou tornando eles mais complexos. Então, ao invés de dar um comando, por exemplo, de põe a mão na cabeça, eu já insiro 2. Põe a mão na cabeça e a mão na barriga. Então, é a partir daí que eu vou aumentando o nível de dificuldade. E que no nosso programa, que é da equipe, né, nossa, ele sai pra gente o gráfico de ajudas que a criança tá tendo. Porque depois a gente passa... Tem um programa pra isso? É um programa que nós elaboramos. Tecnológico! E aí, isso daqui serve para nós registrarmos... A ABA tinha programa. Existem programas já dos Estados Unidos, né? Tem um programa também aqui de Goiânia, que é do Vinícius, que se chama Aba Mais, que é excelente.
E nós aqui da equipe, nós elaboramos o nosso próprio sistema, que é aqui da clínica. Legal. E aí a gente anota, isso aqui serve, Roberta, para nós anotarmos durante a sessão. Porque nós estamos ali com lápis. Né? Rapidinho a gente vai anotando. E depois a gente loga no nosso sistema, passa as respostas. Então, por exemplo, a Antonella não está vindo na minha sessão presencial. Eu criei um perfil de profissional para a Alice, e a Alice registra os comportamentos da Antonella. E a Alice também faz a faculdade, né, de pedagogia. Então, ela já é muito... A Alice é fora da curva. E aí ela já vem, ela já vai registrando. Então, esse gráfico aqui, ela me mostra, esse aqui é tudo da Antonella. A folhinha aqui é da Antonella, os registros aqui são da Antonella. Esse azul é a quantidade de resposta que ela está conseguindo fazer independente. Legal. Então, oi. Esse seu gráfico, esse programa, tem algo que você tenha criado especialmente para a galera com a T21? Existem os programas que eu criei específicos na T21. O que eu faço também por exemplo, falando aqui da Antonella, que eu gosto muito de citar exemplo para ficar mais dinâmico. Geralmente a criança, né, tem dificuldade em motora fina, motora grossa. Então a gente faz muitos. Eu pego a dificuldade que já é esperado na T21 e utilizo essa dificuldade física para treinar também frustração. Porque é um comportamento. Quando eu não consigo fazer algo, eu vou, às vezes, fazer fuga de demanda, eu vou levantar, eu vou chorar, ou eu vou jogar o objeto, ou eu vou cuspir. Então, é a partir da dificuldade. Então, por exemplo, estou fazendo um treino de motricidade fina, um treino de pintura com lápis de colorir normal. Então, aqui tem tudo anotado também. A quantidade de recursos, quantas vezes foi independente, para realizar a troca de turno, minha vez, sua vez. E a partir daí eu vou aumentando, eu vou treinando as habilidades específicas que um T21 precisa treinar e que vai ser exigido na escola. E juntamente eu vou treinando os programas sociais de troca de turno, tolerância à frustração, maior tempo de atenção e atividade. Para a galera com a T21, gente. Isso é muito importante. Muito mesmo. E a gente treina, assim, apesar de que eu acabei de mostrar, né, Roberta, uma atividade de folha. Eu gosto de fazer atividade de folha, gosto. Mas eu adoro trabalhar com brinquedos para a terapia ser lúdica. Então, isso aqui eu estou trabalhando motricidade fina, né? Pinça de lápis. E que um TO trabalha com diversas outras técnicas, muito melhor que nós psicólogos trabalhamos, mas que eu estou utilizando com um objetivo diferente. Porque eu estou trabalhando motricidade fina para ver se ela vai... pergunta aí nisso que você está falando, hein? Que tem uma pergunta aqui que acho que tem tudo a ver com isso que você está falando agora. Que é quais as principais áreas para se trabalhar na T21. Acho que é o que você está falando, não é? Sim. As principais áreas é a linguagem, né? Porque quando a criança não verbaliza, ela tende a se isolar socialmente, porque ela não consegue se expressar. Ela não consegue emitir aquele comportamento verbal, então a chance dela emitir comportamentos inapropriados também é maior, que a gente vê em crianças menores de 2 anos, que é a birra, de deitar no chão, de chorar, porque ela não consegue expressar aquilo que ela tá desejando. Então a linguagem é uma área que nós precisamos trabalhar. O planejamento, né, motor, que nós chamamos de praxia, que é a motricidade grossa, como que eu vou planejar para poder pegar as figurinhas utilizando uma pinça. Então, assim, como que eu vou trabalhar para poder... Então, assim, utilizando os brinquedos, né? Esse daqui é um que eu particularmente eu adoro, que tem que montar o bichinho através desse robozinho aqui. Então, a gente vai colocando aqui os negocinhos aqui dentro. E depois vai formando o bichinho. Então, assim, sempre a gente trabalhando funções porque tem essa questão do tônus, né, muscular na T21. Então, primeiramente, a gente trabalha muito de motora grossa,
que é correr, pular, andar, saltar num pé só, girar. Então, movimentos grossos e depois com motricidade fina. E principalmente, que agora eu vou falar da neuropsicologia, que é trabalhar o controle inibitório, que geralmente essas crianças têm um comportamento impulsivo, né? Que não tem aquele... pergunta é aí. que... Considerando que a criança com a T21 tem características como impulsividade, agitação, o que a terapia com ABA pode auxiliar para que esses comportamentos não atrapalhem tanto o desenvolvimento e a socialização da criança? É isso daí. É assim, através... numa única sessão, tentar trabalhar, né? Assim, dando uma dica para outros profissionais, para pais, não ficar só num objetivo específico, por exemplo, só comportamento. Então, tá utilizando aqui poder pegar os pompons e já vai trabalhando troca de turno, e já vai trabalhando tempo de espera, anota o tempo que a criança está sentado, anota os comportamentos que ela apresentou de impulsividade. Quais seriam esses comportamentos? De quando ficou frustrada de jogar o objeto no chão, de cuspir, de levantar e deitar no chão e chorar, de tentar sair da sala. Então, assim, anotar, fazer esses registros. E porque a criança na T21, ele tem essa dificuldade de controlar os impulsos. Então, é a partir da modelação do comportamento, da extinção de algumas coisas que a gente precisa extinguir, tipo retardar um reforçador para poder entregar. Então, vamos supor que a criança ama um pão de queijo e a mãe traz na sessão. Então, assim, entregar esse pão de queijo, que seria a hora do lanche, que é quando acaba a terapia, no final do atendimento, ou a gente fragmentar ele depois de uma atividade muito extensa e muito difícil de executar. Então, essas são as principais áreas. Uma pergunta aqui, exatamente, parece que você está fluindo aqui, porque tem exatamente a ver com a próxima pergunta, e eu vi que alguma mãe também perguntou isso, que é o porquê o ensino tem que ser recompensador para a criança e motivador para a aprendizagem. E o que são os reforçadores no ABA e quando utilizar? E alguém falou sobre esse reforçador, se você faz um desmame, se ele vicia, alguma coisa assim, alguma mãe perguntou. Eu vou checar aqui enquanto você responde. Tá. Nós utilizamos porque assim, a gente usa na análise do comportamento o reforçamento, né? Dependência é a palavra que perguntaram. Você tem dependência. As pessoas ficam com esse receio mesmo, né? Da criança se tornar dependente daquele reforçador sempre. Então, o que acontece? Não fica, porque a gente tem tantos tipos de reforçadores. Nós temos os secundários, né? Que são o social, as atividades que nós podemos fazer através de jogos. Então, assim, os físicos, os comestíveis, os tangíveis. Então, assim, não precisa dar sempre aquele mesmo tipo de reforçador. E lembrando que na T21 precisa ser tudo concreto, porque a criança não tem a noção de que o comportamento dela está adequado ou não. Então, ela não sabe que naquela sessão ela foi, legal, que ela foi bem, que ela se comportou bem. Então, sempre utilizar figuras, tagzinhas. Vou mostrar aqui o da Antonella, que é um que a gente fez agora antes da quarentena, que é a Antonella. Eu tirei foto dela em diversos momentos aqui na terapia, que é uma sequência que a gente faz. Então, primeiro ela chega, vai ao banheiro, depois tem atividade de motora fina, e a Alice entra em várias sessões. Depois eu quero falar um pouquinho disso também. Tem pergunta sobre isso. E aí, o que ela vai fazendo adequado, por exemplo, ela foi ao banheiro quando ela entrou, porque às vezes tem recusa. Às vezes chega, não quer ir ao banheiro, quer entrar direto porque gosta dos brinquedos e não quer ir ao toalete. Então, quando ela vai fazendo, eu vou entregando para ela a tagzinha, que ela mesma já fala direto, que é o troféu joinha. Então, quem acompanha aí a Alice, vê ela verbalizando muito esse troféu joinha, que é os... e aí, a mesma tag dá para colocar para baixo. Eu não gosto de usar esses da tagzinha para baixo. Eu prefiro deixar sem nada e depois reforçar o que ela conseguiu fazer bem e depois lembrar que na próxima vez ela vai conseguir também, por exemplo, fazer atividades de encaixe. Nós vamos tentar de novo, ela não conseguiu hoje, mas ela vai conseguir na próxima sessão. Até para poder motivar, já que eu estou pegando dificuldades na T21,
que são físicas, que são reais, não são comportamentais, principalmente na questão do tônus muscular e trabalhando sessão por sessão. Legal. Então, E qual é sempre o papel utilizar. dos pais e da família? A família pode ajudar nas atividades? Qual é o papel deles no engajamento desse processo? Nossa, a família é praticamente tudo, né? Assim, durante o processo. Tudo, né? Durante a vida. A família é É vida, né? tudo. Porque são eles que vão. Pensa, por exemplo, tem crianças aqui que fazem 20 horas de terapia, tem crianças que fazem 10 horas, 5 horas. Apesar de, pegando aí o máximo da criança que faça 20 horas por semana de terapia psicológica, comportamental, não é o suficiente ainda. A família vai passar muito mais tempo com o indivíduo em casa. Então, vamos supor que aqui na nossa sessão, nós estamos se reforçando de maneira adequada, está conseguindo extinguir alguns comportamentos. Na escola também vem diminuindo os comportamentos que não estão legais. E em casa, continua com o mesmo padrão comportamental. Então, a família esteja reforçando de maneira inadequada. Então, precisa da família entrar dentro da sessão. Não estou falando de ficar todo o tempo durante a sessão, mas de entrar e de receber orientação, de receber psicoeducação, porque não sabe reforçar. Né? Ninguém aí estudou análise do comportamento ou de como utilizar os reforços com a criança. Ainda mais com o filho, que a gente tem aí o afeto e acaba dobrando a gente pelo emocional. Então, ensinar, pegar aquelas frequências do comportamento que mais ocorrem em casa e a criança, os pais irem modulando de acordo com nós terapeutas vamos orientar e, principalmente, na questão de ir ensinando aquela mesma coisa que eu estou ensinando na terapia de forma naturalística em casa. Então, vamos supor que acabou de chegar o palito de dente, isso para criança maior, né? A mãe chegou ao supermercado e vai colocar no paliteiro. Se ela vê que nós estamos trabalhando motricidade fina, que é colocar o pompom dentro desse recipiente, ela vai fazer de forma naturalística em casa. Então, ela vai pegar os palitinhos de dente, vai entregar 5 para ela, não vai entregar a caixa inteira, para ela colocar dentro dos furinhos do palito de dente. Então, ela está treinando motricidade fina também de uma forma diferente. E aí a gente pode treinar diversas coisas, né? Podemos trabalhar alfabetização de forma naturalística, podemos trabalhar motricidade. Então, a família junta, além de reforçar adequadamente, ela aí também trabalhando em conjunto programas que nós estamos trabalhando dentro do consultório, em casa, e elogiando, porque nós precisamos que todos os comportamentos na análise do comportamento que nós estamos trabalhando sejam generalizados. Não adianta, por exemplo, a Antonella chegar aqui e fazer comigo o de pinça e chegar em casa e não conseguir fazer, ou chegar na escola e não conseguir fazer. Ela tem que conseguir fazer em todos os momentos. Ela tem que se comportar bem em todos os lugares que ela vai, porque senão não está sendo efetivo o meu tratamento. Tem que ser generalizado. Em todos os lugares que ela vá, esse comportamento tem que ocorrer. É aí que entra a equipe multidisciplinar. Qual é a importância para esse link da equipe multidisciplinar? Total. Né? Então, assim, nós precisamos... e aí foi daí que nasceu, né, a minha equipe, que a gente tem aqui fono, fisioterapeuta, psicopedagogo, musicoterapeuta, psicomotricista. Porque, independente se é daqui da nossa equipe ou terapeutas de fora, né? Existem crianças que são acompanhadas em outros estados. É importantíssimo nós termos grupos, nós termos acesso aos programas que estão sendo executados, porque nós temos analistas do comportamento formados em fono, maravilhosos, terapeutas ocupacionais, e a gente alinhar, ou que não seja analista do comportamento, alinhar aquilo que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, vamos supor que a fono esteja trabalhando nomeação de 3 animais, vaca, porco e gato. Eu vou tentar, na minha terapia, trabalhar os mesmos animais, porque senão, se eu inserir 3 animais aleatórios, que tem a questão, né, de ser bilabial ou não, então a fono que vai saber os melhores repertórios para poder inserir isso daí. A gente tem que ter em conjunto, para eu depois não estar ensinando, por exemplo, girafa, que é muito difícil para a criança poder nomear, e isso daí ser de forma errada. Então, assim, se eu estou trabalhando motricidade fina, eu tenho que estar em contato com a terapeuta ocupacional que está trabalhando e
e tá em conjunto para a gente ir trabalhando junto as mesmas atividades, atividades parecidas, mas com objetivos diferentes. Por quê? É através da repetição, Roberta, que eu vou conseguir o aprendizado. Né? A neurociência vem aí dizendo para a gente que quanto mais a gente repete, maior a probabilidade de adquirir aquela habilidade. Daí é que vem a análise do comportamento tão citada, porque nós fazemos várias horas por semana de terapia intensiva, então acaba que aquele comportamento ele é aprendido, a gente consegue ensinar muitas coisas ali para a criança. Então a gente precisa estar em sintonia, é extremamente necessário entre família, entre escola, eu queria falar um pouquinho também de escola, e entre terapeutas. Porque na escola ela passa 20 horas por semana. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no ICPEG a gente está fazendo atendimento, teleatendimento de físio, fono, TO. Como é que funciona isso para aba? É possível fazer esse teleatendimento mesmo para alguma pessoa que nunca tenha feito aba? E mais uma pergunta que tem aqui quais são os critérios de alta para essas terapias de psicologia? Primeiro, em relação ao teleatendimento, né? Tem como fazer, desde que nós tenhamos um coterapeuta. Esse coterapeuta pode ser pai, mãe, a babá, a avó. Ou existem algumas famílias que não conseguem executar com as crianças e vai terapeutas nossos em casa. Então, ao invés dela fazer várias atividades aqui conosco, vai uma terapeuta só, que tá tendo menos contato, né, com crianças, e vai para essa casa e executa as atividades da musicoterapia, como se fosse aquela coterapeuta para todos os outros terapeutas. Por quê? Porque a criança, ela não tem aquele repertório de conseguir manter-se atenta por muito tempo, mais de 10 minutos. Então, vai querer levantar. Precisa redirecionar o comportamento da criança. Precisa entregar novas estratégias para ela. Então, com ela sozinha não tem como ocorrer. Então, se não há essa possibilidade de ter um terapeuta específico da nossa área, a família é a pessoa mais indicada e que escute a nossa orientação de como reforçar esses comportamentos. Porque, então, assim, a gente nunca orienta durante a sessão e depois da sessão é que a gente passa por escrito ou a gente conversa de outras formas que podem ser feitas, de como deve ser elogiado ou de como deve ser conduzido quando nós formos fazer na próxima sessão. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo atividade de enfiar macarrão no escorredor de macarrão e a criança levantou. E a mãe foi lá e deu para ela o celular. Eu não vou falar para ela, Maria, tira o celular da Joana para voltarmos para a atividade que nós estamos fazendo. Eu tento redirecionar para outra coisa que tenha interesse dela, por exemplo, brincar de faz de conta, e depois eu converso com a mãe, sem a criança por perto, falo, olha, na próxima vez que isso acontecer, nós precisamos redirecionar para a próxima atividade e tentar mais 2 tentativas ou 1 tentativa, só para a gente poder encerrar, para ter começo, meio e fim. Então, aí na próxima sessão, a mãe já vai saber conduzir. E é bom também para a família saber como Sim, a gente vai aprendendo junto, né? Justo, porque é a família quem mais sai, é a família que vai nos encontros sociais e a família tem que saber como lidar quando os comportamentos ocorrerem, porque nós não vamos estar lá o tempo todo. Então, por isso que eu sempre falo a importância de orientar essas famílias, de orientar os pais, de orientar a AT, quando a criança tem AT na escola, que é assistente terapêutico na escola. Então, assim, estar sempre em conjunto para a gente conseguir, com isso, maior efetividade no tratamento e, com isso, tentar também até diminuir o tempo de tratamento. Então, assim, quando é que eu devo dar alta para o meu paciente? Quando ele está adequado no meio. Então, por exemplo, quando cognitivamente ele está adequado na mesma faixa etária das outras crianças da mesma faixa etária, quando está inserida socialmente naquele ambiente, quando já foi trabalhado, né, a vários tipos do desenvolvimento mas em conjunto, Roberta, voltando a dizer lá do que eu disse no início,
é importante que a criança tenha sempre acompanhamento periódico com o médico responsável pelaquela criança, para ele poder ali também, em conjunto, pensarmos juntos quando é a hora de encerrar um tratamento, né? E aí o tratamento ele se encerra devido a várias fatores, podendo ser ele, às vezes a criança não tem mais tempo porque está fazendo inglês, está fazendo judô, está fazendo natação, ou por questões econômicas, né? Ou por questões de que a criança realmente já atingiu todos aqueles objetivos terapêuticos e é necessário fazer outras atividades mais naturalísticas e que a criança vai andando aí com outras ajudas, outros tipos de ajudas enfim. Mas quem vai delinear, quem vai nos ajudar a tomar essa decisão é o médico, né? A gente reunir, nós todos terapeutas, físio, fono, TO, e tomarmos essa decisão em conjunto com a família. Então, por isso que é sempre importante a comunicação. Tá? Então, pelo que eu entendi, tá? Essas técnicas todas dessa psicologia envolvendo o ABA, além da parte de comunicação, que é um dos melhores benefícios, também dá uma estruturação comportamental para essas crianças, né? Isso. Até social, então desenvolve a parte de cognição e a autonomia entra nisso também. Algum pai me perguntou aqui a respeito dessa repetição. Se gera gosto pela atividade ou essa repetição pode ocorrer algum risco em relação à autonomia. E aí, tem alguma relação? Eu sempre começo com mais para menos. Então, por exemplo, eu começo com muitas dicas quando eu vou começar a ensinar algum programa novo e vou retirando as dicas até que a criança fique independente. Então, por exemplo, se eu estou utilizando treino de motricidade fina com o uso do lápis, por exemplo, eu não vou ficar só no uso do lápis. Eu vou tentar lápis de giz em gel, vou tentar lápis jumbo, vou tentar pincel, vou tentar outros tipos de atividades que vai treinar aquele mesmo objetivo terapêutico. Então, eu não vou fazer uma mesma atividade toda a sessão com que a criança consiga decorar. Então, por exemplo, até é bom para eu poder voltar aqui em uma coisa importantíssima. Se eu estou trabalhando, por exemplo, tomar remédio, desenhar e varrer, se eu estou trabalhando esses 3 tipos de nomeação, depois que a criança conseguiu nomear, eu preciso elaborar mais materiais. Existem até materiais que eu adoro, que eu quero citar aqui para vocês, que é do Estímulos ABA. É um site, é um material todo estruturado, que vem no pacote, por exemplo, 4 figuras diferentes de uma criança diferente desenhando. Porque as mães conseguem comprar isso? Sim, conseguem. Existem os kits separados, existe o kit profissional que ele tem mais vantagem por ter o maior desconto. Isso. Por que eu tô falando Como isso? Porque site, desculpa. Estímulos ABA. Estímulos com U. Isso, estímulos ABA. Então, por exemplo, aí, gente. Depois a gente pode me perguntar que eu escrevo. Então, por exemplo, eu estou ensinando gato, eu tenho que ter outros gatos fazendo outras coisas, porque como a criança é muito visual, ela pode aprender a nomeação de gato com esse gatinho aqui. Mas eu quero ensinar ela outros tipos de gato, para quando ela vê um gatinho na rua, porque existe gato preto, gato branco, gato pintado. Gato brinquedo, gato de pelúcia. Isso, ela conseguir nomear aquele mesmo item, mesmo ele estando de forma diferente, para ela conseguir generalizar. Legal. Então, daí que é importante a gente sempre estar trocando as figuras, trocando os materiais de ensino, trocando as atividades, as figuras que nós estamos treinando para pintura, de treino de motricidade fina. Então, a gente ir para sempre ser novidade para a criança, para ela não entender que aquilo ali vai ser maçante, que vai ser chato, que não vai ser prazeroso. Então, ela vai ter a sensação de que é algo novo sendo ensinado, é uma coisa que ela nunca viu, mas que nós estamos treinando aquele mesmo objetivo terapêutico. Legal, perfeito isso, bela dica. E quais profissionais podem aplicar o ABA? É só um psicólogo? Ou uma fono? Quais são os profissionais que podem aplicar o método? São profissionais ligados à área da saúde, né? Qualquer área da saúde, por exemplo,
Uma físio pode aplicar? Sim, sim, sim. Dentro da especialização, nós aprendemos a fazer os programas, né? Assim, a traçar aqueles objetivos. Agora, assim, uma coisa muito importante, Roberta, é que, por exemplo, eu faço programa de linguagem, mas o profissional adequado para fazer aquele tipo de intervenção é o fonoaudiólogo. Então, a gente sempre troca. Agora, existem aquelas famílias que não têm condição financeira de investir em psicólogo, em fono, em TO, né? Então, o que a gente faz? A gente vai juntando conhecimento e vai montando a pasta de atividades daquela criança, mas se a criança tem a oportunidade, né, de fazer um tratamento com TO, quando eu for elaborar as minhas atividades de motricidade, eu vou entrar em contato com ela e vou mostrar a minha pasta de atividades para ela poder dar opinião, sugestão, coisas que nós devemos trocar. Então, apesar de que nós temos aí o poder de estar fazendo, né, programas em todas essas áreas, isso não quer dizer que não é necessário fazer o tratamento com aquele profissional. É muito importante fazer. Até para poder também generalizar, para poder fazer comigo, fazer com a Rejane, terapeuta ocupacional, fazer com a Tainá, fonoaudióloga, enfim, para poder ir conseguindo aquele comportamento da criança com vários outros tipos de terapeutas ou de professores. Então, assim, é importante a gente trocar o AT, né, na sala de aula de tempos em tempos, né? Então, assim, a gente ir ali mudando, até para trabalhar também a flexibilidade mental, de desestruturação de rotina um pouco, para não ficar sempre ali, sempre acostumado com aquela mesma coisa. Então, vocês fazem adaptação escolar? Sim, é assim, a adaptação escolar é feita com a ajuda do pedagogo, do psicopedagogo, e todas as escolas, porque eu faço muitas visitas em escolas, as minhas crianças, eu vou até a escola poder conversar com o coordenador, professor, eu sempre pergunto isso, porque várias escolas já têm equipe especializada para poder fazer essa mudança de currículo. Então, eu preciso ter esse tipo de informação para não chegar com o material pronto e empurrar aquele material para a escola poder executar com a criança. Não. A própria escola tem aquele currículo acadêmico a ser seguido, aquele perfil de atividades a serem feitas. Então, é muito importante que a família converse, que o terapeuta converse, primeiramente, com os educadores, com a escola, com a coordenação, para poder trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero falar sobre letra bastão e letra cursiva. Né? Quando começar... Eu fiz um vídeo recentemente sobre a alfabetização na T21. Isso. Então, assim, quando começar? Então, eu gosto de ir até a escola, porque tem escola que não abre mão, que precisa, mesmo a criança não fazendo a letra bastão, já inicia-se a letra cursiva. Eu, particularmente, eu gosto de que a criança fique independente em uma área, né, na letra bastão, para ela conseguir, e depois ir para a letra cursiva. E se caso ela não consiga fazer a letra cursiva, não há problema algum com isso. Porque o objetivo que eu desejo é que ela seja alfabetizada, que ela saiba ler, que ela saiba escrever, que ela saiba se comunicar. Então, se ela não faz a letra cursiva, qual é o problema disso? Nenhum. Se ela só sabe fazer a letra bastão, nós vamos focar naquilo, porque se eu estou ensinando vogal, consoante, com letra bastão, e depois eu vou e passo para a letra cursiva, eu vou me distanciando da turma. E a criança, a turma já está fazendo já a junção de sílaba, e eu ainda estou lá na vogal de letra cursiva e letra bastão. As escolas estão aceitando um pouco mais isso, não estão? Estão melhorando cada vez mais, não está? Então, eles estão fazendo essas mudanças. Estão super se esforçando. Eu também estou achando, sabia? Eu estou tão feliz com isso. Mas aí é muito importante nós irmos até a escola e conversar com esses coordenadores, porque é através da nossa conversa, através de nós mostrando, né, assim, olha, ela não consegue fazer independente, olha a quantidade de vezes que eu estou treinando. Não dá, vamos esperar mais um semestre, vamos postergar um pouco, para a gente ir conversando e delineando, porque a escola tem a rotina dela, a escola sabe a realidade dela. Então, a gente precisa chegar num acordo, né? Assim, para poder estar executando aquela atividade. Não tem problema da gente adaptar as atividades para a letra bastão para aquela criança.
enquanto ela não consegue fazer cursiva. Porque senão, além de cognitivamente, ela não está sabendo discriminar visualmente a diferença do A cursivo e do A bastão, vai gerar nela uma frustração e uma baixa autoestima de não conseguir fazer, de se sentir perdida. E depois a gente não saber, dela começar a ter falta de atenção, não por uma falta de atenção, mas por uma não aquisição daquele comportamento que precisaria já ter adquirido, entendeu? Tipo, eu não sei como que é o A. Né? E isso, a criança não está nem entendendo mais o que o professor está ali falando ali na frente e vai cada vez mais não prestando atenção e ficando mais distante da turma. E aí a gente está evoluindo ali todo ano, de ano, por conta do social, para ela poder conviver com crianças da mesma faixa etária. E não por questão de conteúdo acadêmico. E nós precisamos trabalhar para essas duas coisas estarem juntas. Eu consegui que minha criança esteja acompanhando cognitivamente o conteúdo escolar, conteúdo programático daquele currículo escolar que a escola me entregou no início do ano, e socialmente no mesmo grupo escolar. Exato. Não, as meninas, tem um vídeo recente, acho que dessa semana, que eu subi pro YouTube T21 Síndrome de Down, que fala exatamente sobre esse ponto específico, alfabetização na T21, que ela fala bem sobre essa adaptação do currículo, a importância, a diferença que não é um facilitador, é uma adaptação, que não é que tá mais fácil, tá adaptado para aquela pessoa, até para gerar prazer e o incentivo de que ela continue com a vontade de aprender, com a vontade de ir, com a vontade de se adequar àquilo, né? Sim. Moral, assim, resumo da história. É necessária a comunicação entre a família, a comunicação entre a escola, a comunicação entre nós, terapeutas que estamos trabalhando com a criança, a comunicação com aquele AT ou com a babá que fica em casa. Então, assim, sempre muito claro, sempre muito mostrando evidências científicas do porquê não podemos seguir naquele caminho e sim por esse. Então, a gente está alinhando sempre aqueles objetivos terapêuticos para a gente não ensinar coisas diferentes e a criança ficar ali completamente perdida. Então, é importante essa comunicação entre todos nós. Legal, legal. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para finalizar? Porque eu estou olhando aqui, a gente tem 5 minutinhos e para cair, né? Sim. Não, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta para poder a gente responder. E apesar de se a gente não conseguir responder aqui na live, por favor, me mande direct aqui no nosso Instagram, entre em contato conosco, mesmo se seja de outra cidade ou que não faz acompanhamento conosco, se nós podemos ajudar de alguma forma ou pensarmos juntos sobre outras coisas ou indicar sites de materiais, enfim, fiquem à vontade para poder entrar em contato conosco. A Larissa ficou de disponibilizar o vídeo que ela está gravando, que eu tenho problemas muito sérios com gravação. E depois eu vou pôr lá no YouTube. E aí, Larissa, você me passa seus contatos, tudo, que aí eu boto no vídeo passando embaixo, o contato, tudo direitinho, para quem quiser mais informação. Lá também é possível botar as perguntas, que aí eu corro para a Larissa ou para a Alice e falar, tem pergunta lá, responde lá. Então vai ser um canal em que esse vídeo vai ficar disponibilizado por mais tempo. Acho que aí no Instagram da equipe da Larissa vai ficar por 24 horas, né? E depois a gente sobe para o YouTube para vocês terem acesso a essas informações por mais tempo. Sim, e eu quero agradecer novamente, tá, Roberto? Porque o CPEC, né, vocês são referências, né, assim, em tratamento na T21. E eu fiquei muito honrada, muito feliz em receber esse convite. E nós podemos depois vir falar de outros assuntos. Enfim, eu quero me colocar aqui à disposição para a gente compartilhar aí muito, muito conhecimento, muitas trocas. E quando eu for a São Paulo, eu conhecer o CPEC e a gente fazer uma live aí juntas. Será uma honra. Você foi muito bem recomendada por mães que passam com você, que falaram, Roberta, sobre a aba vale a pena conversar. Inclusive, a Alice era uma mãe que sabia que eu tinha uma dificuldade em achar um profissional hábil para se falar do aba na T21, porque existem
alguns posicionamentos que direcionam, acha que a aba é unicamente para o autismo, então fica aqui a fala e a prova de que não, que é super funcional para usar na T21, para alguns casos também. E aí os contatos todos a gente vai deixar aqui embaixo para quem precisar e quiser mais informação. Ah, obrigada. Ó, muito obrigada, Roberta. Vou salvar aqui a nossa live e estarei te enviando já já. Muito obrigada por todo mundo que participou, todo mundo que enviou aí comentário para nós. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Um beijo. Um beijo. E até a próxima, gente. Até. Tchau. Tchau.